Nas anteriores, Bernadette era a única que podia ver a Virgem Maria. Ela pediu que a entidade escrevesse seu nome. Falando pela primeira vez, a aparição respondeu: "Não é necessário." Então ela disse a Bernadette: "Quer fazer a gentileza de vir aqui todos os dias por 2 semanas?" Como pedido, Bernadette voltou à caverna todos os dias. Suas visões atraíam cada vez mais devotos. Apesar da aparição não ter se identificado, todos concordaram que devia ser a Virgem Maria. Levou um tempo para que o padre entendesse que era a Virgem Maria. Ele finalmente aceitou quando Bernadette Soubirous, a jovem que tinha visto a Virgem Maria, correu até ele e disse em seu dialeto: "Eu sou a Imaculada Conceição." O padre pensou: não há como ela ter inventado isso, então isso só pode ter vindo da Virgem Maria. Em 25 de fevereiro, algo importante aconteceu com as aparições em Lourdes. Foi aí que a Virgem Maria deu uma ideia totalmente absurda. Ela mandou Bernadette esfregar o chão, que estava cheio de lama, e passar a lama em seu rosto. Todo mundo em volta pensou: ah, tá, agora entendemos. Ela ficou completamente louca, não há dúvidas. Ela está esfregando o rosto na lama e não há outra explicação. Então, de repente, a água saiu do chão. A mesma fonte que começou a fornecer água em 1858 flui até hoje. Bernadette mais tarde disse que a mulher mandou ela beber daquela fonte e apontou o chão lamacento da caverna. Se tornou uma fonte famosa em Lourdes. Foi aí que as opiniões mudaram, mas a sua sinceridade ainda esteve em xeque por muito tempo. Bernadette foi interrogada 2 vezes. Na primeira pelo vigário e na segunda pelo promotor imperial, acompanhado pelo capitão da polícia. Eles não encontraram uma mínima contradição na história da adolescente. Ela foi interrogada. Eles tentaram aterrorizá-la. Levaram uma panela com óleo fervente e não estavam brincando. Eles não disseram simplesmente: nós vamos fazer. Levaram óleo fervente e disseram para ela: se não admitir que mentiu, vamos jogar isso em você. A jovem era tão ingênua que acreditou que eles realmente jogariam. Se ela tivesse tido alguma educação, teria dito: vocês não ousariam. Mas nesse caso, eles a aterrorizaram de verdade. Ela se recusou a negar o que tinha visto, insistindo: não, eu a vi. E aí disse uma coisa que é repetida em toda parte até hoje. Ela não me disse que eu precisava fazer com que acreditassem em mim. Ela só disse que eu precisava contar. Em 1862, as aparições foram oficialmente reconhecidas. Naquele mesmo ano, começou a construção de um enorme santuário dedicado à Virgem Maria. O local se tornou uma parada popular de peregrinação, a maior em toda a França. A Basílica do Rosário e a Basílica da Imaculada Conceição foram construídas na caverna, local onde Bernadette viu as aparições da Virgem Maria. Infelizmente, há pessoas que aparecem em locais de aparições só para ganhar um dinheiro rápido. Eu prefiro chamá-las de mercadores do templo. Essas pessoas criam negócios que alimentam a sensibilidade religiosa de indivíduos, multidões e peregrinos. Elas ganham dinheiro vendendo souvenirs, relíquias, bugigangas. Há delas para todo lado. Pode encontrá-las em Jerusalém e em Lourdes. Elas estão até em Roma. Em Lourdes há algo muito significativo e por isso elas não vendem seus produtos na área sagrada perto da caverna. A cada ano, milhões de peregrinos vêm a Lourdes para meditar ou beber a água da fonte que ainda flui na caverna e tem propriedades curativas. Com os anos, houve várias pessoas à beira da morte que disseram ter se curado depois de visitar Lourdes, apesar da igreja só reconhecer oficialmente mais ou menos 60 dessas curas milagrosas. No período de 140 anos, 6.500 pessoas disseram ter sido curadas. 2.000 desses casos foram reconhecidos pelo Conselho Médico como inexplicáveis. E desses casos, 67 foram reconhecidos como milagrosos. Depois, a Igreja impôs condições tão rígidas para o reconhecimento de curas milagrosas que surgiram menos casos. Na realidade, Deus nos dá muitos sinais, mas ao invés da Igreja
assumir a responsabilidade de reconhecer esses sinais, ela delegou sua tarefa aos médicos, dizendo: vocês é que devem reconhecer se uma cura é total, definitivamente e permanentemente inexplicável. Uma cura tem que ser permanentemente inexplicável. Como se pode garantir isso? Houve várias curas reconhecidas como milagrosas, para as quais possíveis explicações foram inventadas. Isso não significa que o milagre não fosse real. Agora, há uma ideia completamente falsa do que é milagre, infelizmente apoiada pela Igreja. E eu não sou o único a dizer isso. Pessoas mais competentes pensam como eu. Mas a relíquia mais extraordinária de Lourdes não está em Lourdes, mas em Nevers, a uns 700 quilômetros da caverna onde aconteceram as aparições. Depois de ver as aparições, Bernadette Soubirous abraçou a vida religiosa. Em julho de 1866, ela entrou para a Congregação das Irmãs de Caridade de Nevers. Foi lá que morreu em 16 de abril de 1879. Quando Bernadette morreu, ela foi enterrada. Ela era freira, morreu aos 39 anos e foi enterrada como todas as freiras. Quando o conceito de beatificação foi introduzido, houve um procedimento chamado de reconhecimento dos restos, que envolvia a identificação dos restos de uma pessoa e a transferência deles para uma tumba onde pudessem ser adorados. Foi uma surpresa quando seu corpo foi descoberto intacto, o que significa que a decomposição normal dele não havia ocorrido. Ele estava intacto. O corpo foi enterrado novamente e exumado mais uma vez em 1919 e em 1925. Nas duas vezes ele ainda estava preservado. Na última vez em que foi exumado, foi tomada a decisão de se colocar o corpo em um caixão de vidro e bronze na capela de Santa Bernadette, na igreja de Saint-Gildard. Apesar de estar morta há mais de 125 anos, o corpo da santa ainda está no mesmo estado desde o dia em que ela morreu. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. San Sebastián de Garabandal, Espanha. A pequena aldeia de San Sebastián de Garabandal fica localizada por volta de 500 metros de altitude nas montanhas de Cantábria, ao norte da Espanha. Sua população de 300 pessoas consiste principalmente de fazendeiros e mineiros. No início dos anos 1960, essa pequena aldeia perdida nas montanhas se tornou local de aparições incríveis da Virgem Maria. As aparições de Garabandal, ao norte da Espanha, praticamente em território basco, aconteceram entre 1961 e 65. Então são ocorrências recentes. Foram fenômenos extraordinários. As aparições aconteceram numa pequena aldeia bem isolada ao sudoeste de Santander, na costa norte da Espanha. Era uma aldeia remota, longe de tudo. Não havia rádio, nem televisão, nem eletricidade. Não havia estrada pavimentada para lá. E um dia, crianças viram uma luz extraordinária, como em todas as histórias de aparições. Elas viram a forma de uma figura que um dia disse ser o Arcanjo Miguel. Durante uma de suas aparições, o Arcanjo Miguel disse que a Virgem Maria logo apareceria para elas. 4 meninos disseram ter visto a Virgem Maria e receberam mensagens para o mundo inteiro e para a igreja. No caso das aparições de Garabandal, houve 2 tipos de trocas entre as visionárias e a Virgem Maria. Algumas foram longas interações nas vidas diárias das meninas. Essas interações foram chamadas de revelações. Depois, houve as mensagens públicas. Como em todas as aparições, havia uma testemunha ou um grupo de testemunhas que eram os únicos que podiam ver a Virgem Maria. Pessoas ao redor delas não podiam vê-la, mas podiam ver que as crianças viam algo ou alguém. A aldeia inteira correu para essas crianças porque elas eram muito convincentes e porque elas imediatamente sentiram que havia elementos suficientes para se acreditar no que estava acontecendo.
As comunicações continuaram até 1965, com uma aparição, às vezes 2 por dia, num total de aproximadamente 2.000 aparições em 4 anos. As meninas entravam num estado de transe e mostravam um comportamento extraordinário. Elas andavam para trás, caíam no chão ou pesavam 1 tonelada de repente. Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados, principalmente quando elas faziam o sinal da cruz. Alguns eventos de levitação foram observados. E uma vez uma hóstia consagrada foi supostamente oferecida a uma das garotas. Alguns eventos foram filmados por repórteres que vinham de todo o mundo. Por exemplo, eles conseguiram capturar as meninas andando em estado de êxtase. Outro incrível incidente também foi filmado: o milagre da hóstia. Em 18 de julho de 1961, um mês depois das aparições começarem, Conchita ficou de joelhos em transe perto de sua casa e mostrou a língua. Seus atos foram vistos por várias testemunhas, inclusive um repórter que filmava a cena. Por um breve momento, todos viram claramente uma hóstia de luz aparecer na língua da visionária. Isso foi um choque para aqueles que duvidavam da autenticidade das aparições de Garabandal até aquele momento. O que era característico nas aparições de Garabandal não eram as mensagens de conversão. Essas são comuns em todas as aparições marianas. As mensagens encorajavam as pessoas a rezar mais, a encontrar o amor em seus corações, a mudar seus corações para mudar o mundo. Mas também havia mensagens mais específicas sobre algumas catástrofes. Por exemplo, uma profecia foi feita de que só haveria 3 papas depois de João 23. Então, houve Paulo VI. Não devemos contar João Paulo I, que só foi Papa por 33 dias antes de ser assassinado. Roma agora reconheceu oficialmente que ele foi assassinado. Depois disso, houve João Paulo II, e agora há Bento XVI. Então, teoricamente, ele deve ser o último. Não sei se a profecia vai se realizar, mas ela apresenta um problema para as autoridades religiosas. Eles não se prenderam muito ao aspecto das aparições, mas se focaram na doutrina da relação das pessoas com Deus e não encontraram nada nos ensinamentos que dissesse que aquilo era perfeitamente condizente com a doutrina católica. O interessante é que durante a mensagem de 18 de junho de 1965, a Virgem Maria atacou abertamente o alto escalão da igreja. Ela os acusou de estarem na estrada para a perdição, levando muitas almas com eles. As 4 garotas viraram mulheres, casaram e tiveram seus filhos. E agora vivem as vidas tranquilas que mereciam ter. Elas se mudaram para longe da aldeia onde nasceram. Quanto à pequena aldeia onde ocorreram os eventos, a vida voltou ao normal. No monte perto do Pinheiral, onde ocorreu a maior parte das aparições, um santuário e uma pequena capela dedicados à Virgem Maria foram erguidos. É um exemplo diferente do comércio de Lourdes. Diferente das aparições anteriores, como as de Lourdes ou as de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, as de Garabandal ocorreram na era eletrônica, o que tornou possível a documentação em vídeo. A palavra relíquia significa o que resta. O que resta nas aparições em São Sebastião de Garabandal? Imagens. Não só imagens dos devotos comparecendo a uma manifestação divina, como nas fotos tiradas de Nossa Senhora de Fátima, mas imagens relíquias mostrando eventos extraordinários que continuam totalmente inexplicáveis, como as garotas andando em estado de êxtase ou o milagre da hóstia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. As imagens filmadas em San Sebastián de Garabandal mostram um fenômeno incrível, tanto quanto aqueles de Zaytun no Egito.
Elas começaram em 1968 em Zaitun, então são recentes. Na época, Zaitun era um subúrbio do Cairo, mas agora é mais um distrito. A cidade tem uma população de 16 milhões. Em outras palavras, 1,5 vezes de Paris. A área da Grande Paris tem população de 11 milhões e 600 mil, enquanto Zaitun tem mais de 16 milhões. Ela é separada de um distrito bastante rico, Heliópolis, por uma rua larga. Então, numa noite, nesse subúrbio relativamente pobre, uma silhueta branca apareceu acima da pequena igreja de Zaitun. Ela era iluminada, mas muito branca. Fascinante foi o fato dessas aparições silenciosas sempre serem testemunhadas por grandes multidões. Cairo, Egito. As aparições começaram em 2 de abril de 1968. Alguns mecânicos estavam terminando seus turnos quando perceberam de sua garagem uma luz branca flutuando no teto da igreja copta. Eles gritaram para ela: "Cuidado, você não vai cair daí de cima." Logo, uma multidão se reuniu em frente à igreja. Ficou cada vez mais óbvio que a forma iluminada não era uma freira, nem uma pessoa tentando se matar. Espectadores mal conseguiam perceber a forma de uma mulher com um vestido longo. Quando outros viram a aparição, decidiram chamar o padre. Sua reação foi: "Não me surpreende." Mais tarde, descobriu-se que ele já tinha visto aparições da Virgem Maria dentro da igreja. E ela tinha anunciado que um dia apareceria para todos. Esse dia tinha chegado. Foi o início das aparições de Zaitun. Na primeira noite, algumas dezenas de pessoas viram a aparição, provavelmente não mais que isso. Então, o fenômeno se tornou recorrente nas próximas noites. A princípio, ela aparecia 2, 3, 4 vezes por semana, e as aparições eram totalmente imprevisíveis. Por exemplo, ela podia aparecer uma noite de 11 a 1 da manhã, depois desaparecer e reaparecer de 3 às 4. Por mais de 3 anos, a mulher de luz branca aparecia periodicamente acima da igreja copta sem seguir nenhuma agenda específica. Dia e noite, milhares de pessoas viam uma silhueta branca da Virgem Maria. Algumas pessoas conseguiram tirar fotos, mas você não enxerga muito bem nas fotos. A Virgem Maria segurando uma criança ou segurando um ramo de oliveira, às vezes rodeada por formas estranhas, como grandes pássaros, pombos, talvez até anjos, não sei bem. Céticos dizem que as aparições marianas só ocorriam em países católicos. Isso não é verdade, respondem os crentes, e as aparições de Zaitun são prova disso. Essas aparições tiveram um impacto extraordinário em toda a população. Não só para os cristãos ortodoxos, particularmente os membros da Igreja Ortodoxa Copta, mas também para os católicos romanos. Havia alguns deles na multidão. E os muçulmanos que também viram a Virgem Maria. Os muçulmanos já tinham um grande respeito pela Mãe de Jesus e se sentiram confortados em sua fé e suas crenças. Eu até diria que as aparições produziram uma certa paz no país que durou um tempo. E essa foi a primeira vez que uma aparição da Virgem Maria foi fotografada, que sua imagem foi filmada e está nos filmes de ateus, de muçulmanos, de cristãos coptas, de todo mundo. É uma prova de que não se trata só de um fenômeno subjetivo que se produz na sua mente, mas de um fato real que pode ser observado. Essas manifestações aconteceram na Igreja Ortodoxa Copta da Virgem Maria, uma igreja que foi dedicada à Mãe de Jesus. Tanto em San Sebastián de Garabandal como em Zaitun, os devotos tiveram as fotografias e as imagens em vídeo para provar que as aparições ocorreram. Nesse caso de Zaitun, no Egito, havia centenas de fotos e até de filmes que foram feitos por testemunhas da aparição da Virgem. No século XVI, a fotografia ainda não tinha sido inventada, e por isso a imagem impressa na tilma de Juan Diego parecia tão milagrosa. Ela foi mesmo um milagre? Em busca do tesouro sagrado. Será que dá para imaginar o quanto ele sofreu?